Hoje é 28, mas para mim é 29 porque eu abri o jejum meio-dia e entrego amanhã meio-dia para o dia 30. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, com o presidente Apóstolo Fernando, com o vice-presidente Simão Cordeiro de Faria, estamos aqui na presença de Deus, pregando o Evangelho de Deus. Porque eu vou explicar uma coisa: o Velho Testamento não é o Evangelho de Jesus, é o de Deus. E outra coisa, eu não aceito mais engraçadinho entrar nessa live com pergunta de besta. Porque ou vocês é de Deus ou vocês é do diabo. Me respondam. Porque vocês estão vendo eu pregar a Bíblia. Se a Bíblia está sendo pregada corretamente, tá. Aí como é que vocês têm que discutir comigo? Vocês discutam com quem está pregando a Bíblia. Com quem fez a Bíblia, não é comigo. Com quem está escrito na Bíblia. Não é comigo. Ou é comigo? Não. É quem escreveu o quê? A Bíblia. Pega mais cadeira ali, meninos. Então, ó, tem cadeira aqui. Então vocês não têm o que discutir comigo. Vocês, ó, eu vou dizer. No livro de Números, capítulo 32, versículo 22 em diante, porque eu passei daqui para cá, mas vai começar o 23. Preste atenção à Bíblia. Não vai prestar a mim, não. A leitura. Você não pode discutir comigo. Você tem que discutir. Agora, se eu tivesse dizendo coisas que não tivesse dentro da Bíblia, dentro dos padrões bíblicos, vocês podiam discutir comigo. O pior de vocês é que vocês são cegos. Você se ilude com a palavra de Deus. E eu prego a palavra de Deus. Como ele disse: desobrigado diante do Senhor, diante de Israel, e possa desta terra será de vocês diante do Senhor. Diante de quem? De Deus. Capítulo 32, versículo 23. Pronto, vai começar a leitura certa agora. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. E fique sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Quer dizer, se você estiver pecando contra Deus, Deus vai lhe buscar no seu pecado. Constituirá cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e comprarás os que vocês prometerá. Cumprirás o que vocês prometerão. Quer dizer, vocês têm que cumprir, eu e vocês têm que cumprir o que nós prometemos a Deus. Olha a Bíblia falando, não sou eu. Então vamos lá, capítulo 32, versículo 25, do livro Números, quando ele diz: então os filhos de Gadé, os filhos de Rabim, disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas criações, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão ainda na cidade de Gileade. Mas estes seus servos passarão para outro lado, cada um armados para a guerra,
diante do Senhor. Diante do Senhor Deus. Como nós está sendo ordenado. Quer dizer, eles estão preparados para a guerra que Deus preparou. Então Moisés deu ordem a respeito deles aos sacerdotes Eleazar e Josué, filho de Num, e os chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhe disse: os filhos de Gade, os filhos de Rabim, passará o Jordão, como vocês, cada um armando para a guerra diante do Senhor. Quer dizer, Deus, eles vão diante de Deus. Para quê? Para a guerra. E a terra estiver subjugada diante de vocês, então dei e elas dei posse da terra e Gileade, mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Rabim responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos? Isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor. E a terra de Canaã, e a teremos a posse de nossa herança, desde lado do Jordão. Moisés deu auxílio de Canaã, Moisés deu auxílio de Gade, auxílio de Rabim, a meia tribo de Manassés, filho de José, reino de Siá, rei de Amoreu, rei de Renuque, rei da base à terra, com as cidades e seus distritos, as cidades e todas a extensão dos países. Os filhos de Gade edificaram de bom Atarote, Aroi e Atorote, Jofá, Jessé e Jogabi, Bate, Mira, Bete, Ará, cidades fortificadas e currais de ovelhas, e os filhos de Rabim edificaram Ebom, Eliale e Queritais, Mibom e Meabe, Nium, mudando-se-lhe o nome Zebim, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Naque, filho de Manassés, foram para Gileade e expulsaram-se os amorreus que estava nele. Portanto, Moisés deu Gileade naquele filho de Manassés, o qual habitou nele. Jair, filho de Manassés, conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhe o nome de avó Jair, Moabi. E conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Moabe, que era o seu próprio nome. Olha, gente, Deus não deu a cidade a eles. Não deu. Deus deu a eles condições de eles brigarem e tomar. E mataram todo o povo daquela região. Aonde eles iam chegando, o povo de Deus,
ia matando, ia limpando, porque eles eram povo desobediente a Deus. Eles adoravam outro Deus. Eles adoravam outro anjo. Não era o Deus. Quando Deus fala a verdade, os acampamentos deste o Egito, capítulo 33. São estes os acampamentos dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo o seu exército, sobre a ordem de Moisés, Arão. Moisés escreveu os lugares de quem saía e comia comida após comida conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas comidas, segundo os lugares de que saíram eles. Partiram de Ramase, do 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado. Quem tinha havido matado? Deus. Olha aqui. Presta atenção. O Senhor havia matado entre eles também contra os deuses, e o Senhor executou juízes. Então, minha gente, presta atenção. Presta atenção que as pregações, elas daqui para frente, elas vão ficar pesadas. Pesadas. Vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram, porque aqui na gente está o anjo, está o Espírito de Deus, está conosco. O Espírito de quem? De Deus. Os filhos de Israel partiram de Ramás e acamparam em Sucate. Partiram de Sucate e acamparam em Etar, que está no fim do deserto. Partiram de Etar e voltaram para Pin-Airate, que está diante de Bezafur, e acamparam diante de Negri, e partiram de Piarate, e passaram pelo meio do mar, em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto, acamparam em Mará, e partiram de Mará, e chegaram a Eli, e ali havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras. Havia o quê? 12 fontes de água, e 70 o quê? Palmeiras. Partiram ali e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofik. Partiram de Dofik e acamparam em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam em Refidi. E partiram ali, e não havia água para o povo beber. Partiram de Refidi e acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quebrute. E habitavam, e partiram de Quebrute e ateavam e acamparam em Azorete.
partiram de Azorite e acamparam em Retine. E partiram de Retine e acamparam em Ronom Pires. E partiram de Ronom Pires e acamparam em Eliabe. Partiram de Eliabe e acamparam em Ressá. E partiram de Ressá e acamparam em Quialá. E partiram de Quialata e acamparam no monte de Zefé. Partiram do monte de Zefé e acamparam em Arade. Partiram de Arade e acamparam em Nacalite. Partiram de Anacalite e acamparam em Teate. Partiram de Teate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Neguir. Partiram de Neguir e Mita e acamparam em Mazona. E partiram de Mazona, Amazona, e acamparam em Menori. Partiram de Menori, Mesorate, e acamparam em Beni, Jacá. Partiram de Begi, Jacá, e acamparam em Agidicade. E partiram de Agidicade e acamparam em Jobitade. E partiram de Jobitade e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezon, Gebé. E partiram de Ezon e Gebé e acamparam no deserto de Sim. E que acamparam, partiram de Egan e acamparam no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Olha, gente, isso tudo foi eles que andaram. O povo de Israel. Andaram esse mundo todinho para fazer a obra de Deus. Quando Deus fala assim, ó, capítulo 31, versículo 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. Olha, repara. Então Arão, sacerdote, subiu o monte de Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. Arão morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois de sair dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos, da idade quando morreu no monte Or. Então, o que é que eu estou pregando errado? Eu estou pregando a Bíblia, que vocês nunca tiveram prazer de ouvir ninguém pregar a Bíblia verdadeira. Vocês têm prazer, presta atenção, vocês têm prazer de ver o quê? A mentira, criado pela boca do homem, não é pela palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nós aqui estamos pregando o quê? A palavra de quem? De Deus, para o mundo inteiro. Então o rei cananeu de Arabde, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Enom, acamparam em Zanani. Partiram de Zanari e acamparam em Puri. Partiram de Puri e acamparam em Obité. Partiram de Obité e acamparam em Egi, Abari, na fronteira de Moabe. Partiram de Egé e abriram e acamparam em Betom, Gade. Partiram de Betom, Gade e acamparam em Aú, Bilá. E partiram de Ani e Blari e acamparam nos montes de Abari, diante de Mobe. Partiram de Moade e de Abari e acamparam nas campinas de Moabe,
junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam junto ao Jordão, desde Bedé-Gessinate até Bel-Sitia, nas campinas de Moabe. Olha, gente, é complicado, mas tem que ler a Bíblia toda. É desgastante, mas tem que ler. Porque se eu ler um pedaço que é agradável a vocês, que eles fazem aí, e o resto? Como é que vai ficar? Eu vou ser cobrado? Não, estou fora. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Olha, Deus manda o quê? Expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés. O Senhor falava com quem? Com Moisés. Fale com os filhos de Israel e diga-lhe, quando vocês estiverem passando o Jordão, para entrar na terra de Canaã, vem expulsar de frente de vocês todos os moradores da terra, destrua, repare, viu? Vocês expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, de destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundadas. Quer dizer, é para expulsar, quebrar tudo que eles tinham de santo. Mandado por quem? Por Deus. Deve também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Torne posse da terra e morrer nela, porque eu lhe dei esta terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo a sua família. A tribo maior, mais numerosa, doe uma herança maior, e a tribo pequena doe uma herança menor, onde lhe cairá a sorte. Este lugar lhe pertence. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem serão para vocês como espinhos nos olhos e como ardilhos nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês serão morar. Farei como vocês o que pensei fazer com eles. Repara, viu? Repara, Júnior. Repara vocês que estão aqui, que não conhecem quem é Deus. Vê o que ele disse. Vê o que ele disse. Espinho nos olhos, repare. Veja, viu? Escute. Os que vocês deixarem. Vou começar aqui o 55. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem, quer dizer, que é para matar e expulsar todo mundo, ficarão e serão como vocês, como espinhos. Quer dizer, eles vão se levantar contra eles, nos olhos, e como arquilhos nos costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar, e ficará com vocês o que pensei de fazer com eles. Quer dizer, Deus não queria ninguém ali, só o povo de Deus. Deus mata, meu povo. Deus mata. Vocês que estão me ouvindo, vocês dos canais, me ajudem. Eu estou pregando o evangelho correto.
Vocês estão tendo a oportunidade, canais, de transmitir a palavra de Deus. Eu aqui não estou falando de religião de ninguém. E nem posso falar. E se fosse para falar, eu falava. Mas não é ética minha fazer isso. Eu tenho que falar da palavra de Deus. Quando ele diz, olha, as fronteiras da terra, o Senhor disse a Moisés, ordem-me aos filhos de Israel e diga-lhe, quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhe cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. Quer dizer, ele saiu destruindo cidades, países, e distribuindo o povo de Deus nelas. Porque eles pensavam que a terra prometida de Deus, Deus ia pegar eles, botar naquela terra, ia lhe dar leite, lhe dar mel, lhe dar... Não, Deus não faz isso com ninguém. Deus lhe ensina a você trabalhar. A região sul, olha, ele dividiu tudo certinho. A região sul irá desde o deserto de Si até a fronteira de Edom. E a fronteira do sul irá desde a extremidade do mar salgado para todo leste. Esta fronteira irá rodeado do sul para a Zubida, a Acrabe, e passará ali Zim, e as suas saídas serão do sul a Cabe, beira e sairá a Zá, Adá, e passará a nós. Depois estas fronteiras rodeará a nós, até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Olha, gente, presta atenção, que eu tenho umas dúvidas quando eu falo muito de Jesus, que Jesus só operava na beira das praias, do mar. Está aqui a resposta. Porque toda a terra que foi dividida para eles, ficou aonde? Na beira da onde? Do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o mar grande. Esta será a fronteira do oeste. Deus deixou tudo dividido, minha gente. Todas as terras foram o quê? Divididas. Deus não deixou ninguém em dúvida. É o que está acontecendo hoje. O povo não quer ouvir Deus. Ou quer ouvir Deus? Vocês querem ouvir Deus que estão do outro lado? Que não sou eu, é a palavra. Porque a palavra diz que um livro é um livro fechado e aberto é o quê? A boca de Deus. Capítulo 34, versículo 7. Esta será a fronteira do norte. Marque a fronteira desde o mar grande até o monte. Marque a fronteira desde o monte Or até a entrada de Anat. E as saídas desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Sofron. E as suas saídas serão em Azar, Aná. Esta será para vocês a fronteira norte. Quer dizer, você vê como as coisas de Deus eram tão perfeitas. Tão perfeitas. Ele fez a terra, fez a gente, dividiu a terra, deu ao povo, matou aquela raça miserável que não prestava, fez uma limpeza na terra. Mas vocês querem aceitar isso? Não, não quero. Por fronteira do lado leste, marque a fronteira de Azar.
Aná até Zafá, e a fronteira desceram desde Zafá até Rabile, para o lado deste, de Emim. Depois a fronteira desceram e irá ao lago da borda do mar, e de Quinerite, para o lado leste. Desceram segundo ao lugar do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar aos 9 tribos, as 9,5 tribos, porque a tribo dos filhos de Rabinita, segundo a casa de seus pais, tribo de filho de Gadita, segundo a casa de seus pais, já receberam as suas heranças. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2,5 tribos receberam as suas heranças, desde o lado do Jordão, da altura de Jericó, do lado do leste. Quer dizer, ele distribuiu para todas as tribos. Só é servir a Deus. Só é fazer o que Deus quer. Quem de vocês quer fazer o que Deus quer? Quem quer deixar a vidinha boa que muita gente tem para servir a Deus? Quem quer servir a Deus verdadeiramente, vocês que estão do outro lado, ouvindo em igrejas mentiras, parábolas bonitas de pastores, que eles criam, não é da palavra. Não é da palavra. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse a Moisés: são estes os homens dos homens que repartirão a terra para vocês, por herança Elisá, sacerdote, Josué, filho de Né, escolhido, ainda um chefe de cada tribo, para repartir a terra em herança. São estas os montes dos homens da tribo de Judá: Selebi, filho de Josafá, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Anide, da tribo de Benjamim; Eliade, filho de Gui, da tribo dos filhos de Dá; Jefé, Buque, filho de Jeali, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; Chefe Ameia, filho de Efede, da tribo dos filhos de Efrã; Chefe Queniel, filho de Efrã, da tribo dos filhos de Zebulun; Chefe de Zelá, filho da Banaque, da tribo dos filhos de Isaac; Chefe Polito, filho de Ezá, da tribo dos filhos de Ezá; Chefe de Aijude, filho de Zelude, da tribo de filho de Naphtali; chefe Pedual, filho dele. São estes o Senhor ordenou que repartisse a herança entre seus filhos de Israel na terra de Canaã. Ó, gente, é muito bonita a Bíblia, porque tem muita sabedoria na Bíblia. Muita sabedoria. Quando ele diz assim: as cidades dos levitas. Essa tribo levitas, ela foi escolhida exclusivamente para servir a Deus.
para servir o trabalho de Deus. Ela não foi para guerrear. Ela não foi para brigar. Ela foi para servir a Deus, carregar os utensílios de Deus, do tabernáculo. Primeiro, 35, primeiro. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés. Presta atenção. O Senhor falando direto com quem? Deus falando direto com quem? Com Moisés. Ordena aos filhos de Israel que da herança da sua posse dê cidades aos levitas, em que possa morar, também campos de pastagens ao redor da cidade. Quer dizer, olha quanto Deus era sábio. Ele era sábio, não, ele é sábio. Ele entregou a cidade com campos vizinhos para eles criarem bode, jumento, ovelhas, camelos, bois. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos, para todos os animais deles. E os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, no lado leste, vocês devem medir 900 metros do lado sul, 900 metros do lado oeste, 900 metros do lado norte, 900 metros fica a cidade no meio desta. Eles serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Tudo de Deus é perfeito. Nós somos perfeitos. Só que nossa perfeição, nós estamos se destruindo. Estamos se destruindo com o quê? Com a mentira, com a prostituição, com a droga, com a inveja, com o assassinato. Porque quem ficou para matar foi Deus. Demônio não tem autoridade de matar ninguém. É Deus que tem autoridade. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha os homicídios. Olha aqui, ó. Olha aqui uma coisa interessante para vocês ouvirem. Olha aí uma coisa interessante para vocês ouvirem. Essa cidade ficou para aquelas pessoas que mataram para não morrer. Olha aí. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades, e se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe ocupa. Gente, está ficando muito pesado aqui. Porque Deus está aqui conosco. Se concentre em Deus. Peça as coisas a Deus. Deus está aqui. Intermédio desse jejum. Intermédio dessa pregação maravilhosa que está sendo feita. Para o mundo inteiro. Quantas pessoas estão ouvindo isso? Quando ele diz 6 cidades de refúgio. O Senhor
Disse ainda Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhe, quando passarem o Jordão para entrar na cidade de Canaã, escolha para vocês algumas cidades que lhes sirva de refúgio, para que nelas se acolha os homicídios. Olha, as pessoas que mataram para não morrer, que mataram alguém involuntariamente. Olha aí. Será se Deus é sábio? Aos cabos idiota, os imbecis que estão aí dizendo que pode tudo. Não pode porcaria nenhuma. Messais nessas cidades de homicidas poderão se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidade de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para os estrangeiros, e para que se hospede no meio deles, para que nelas se acolha aqueles que matar algum involuntariamente. Olha aí. Execução do homicida. Olha aí, vai começar o bicho pegar. Mas se algum ferir uma pessoa com um instrumento de ferro, essa pessoa morre. Homicídio. O homicídio será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra, não que possa causar a morte. Essa pessoa morre e o homicídio será morto. Alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar morte, essa pessoa morre e o homicídio será morto, vingador do sangue ao encontro do homicida, e deverá matá-lo. Está vendo aí qual é a lei de Deus? Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, não estão? Como Deus é bonzinho? Estão ouvindo, então? E vocês que estão do outro lado, o que é que estão achando? Fale, porque a pregação que vocês têm por aí não é essa, não. A pregação que vocês têm por aí é de mentira. Vocês não têm coragem de pregar o que eu prego. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com mal intenção, lançá-lo contra ela alguma coisa, essa pessoa morre. Ou inimizade, ferir com a mão essa pessoa, vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, e é homicídio. E o vingador do sangue, ao encontrar o homicídio, deverá matá-lo. Vocês estão vendo? Que era aquela história de antigamente, que o cara matava o da família ia atrás até se vingar. Olha aí. Olha aí. E isso está na Constituição, viu? Privilégio oferecidos pela cidade do refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa,
subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem na intenção, ou seu velar deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, essa pessoa morre, não sendo sua inimiga, nem tendo extensão de causar-lhe mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue. Segundo esta lei, veja, viu? Presta atenção. Vocês que estão do outro lado, que não obedecem à lei de Deus. Segundo esta lei, é livrado o homicídio da mão do vingador, do sangue, e fora voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o sangue, com o santo óleo. Está vendo aí? Não foi ungido com sangue. Eles foram ungidos com santo o quê? Óleo. Porém, se em determinado momento os homicídios saírem dos limites da sua cidade de refúgio, onde tenha se refugiado, e vingador do sangue encontrar fora dos limites dela, se vingado do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste homicida, voltará à terra da sua posse, e estas coisas serão por estatutos de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morem. Quer dizer, não pode mudar de geração em geração. É porque nós moramos aqui no Brasil, nós estamos livres. Nós estamos livres? Não, não estamos livres. A lei é para a gente também. A lei é para todo mundo. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas um só testemunho não deporá contra alguém, para que morra. Quer dizer, se uma pessoa só é testemunha, hoje é assim, não vale, tem que ter 2 ou 3 testemunhos. Quando ele diz, não aceite rasgante pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto também. Não aceite resgate por aquele que se acolha uma cidade de refúgio, quiser voltar para a sua terra antes da morte do seu sacerdote, assim não proverá a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Olha, o sangue faz o quê? Profana o quê? A terra. Nenhuma expressão se fará pela terra, por causa do sangue que nele for derramado. Não ser o sangue daquele que derramou, porque não continua a terra na qual você vive, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Quer dizer, Deus continua habitando lá, no mesmo canto. Deus não saiu.
quando ele diz: o casamento dos herdeiros. Capítulo 36, último capítulo do livro de Números. Agora nós vamos para o Deuteronômio, vai dar tempo. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Naque, filho de Manassés, filho de Josué, Nora, falar com Moisés, com o chefe, cabeça das casas, partimos dos filhos de Israel, eles disseram, presta atenção, o Senhor Deus ordenou ao meu Senhor que por sorteio esta terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança dos nossos irmãos Zelofeade fosse dada aos filhos dela. Porém, se elas casarem com algum dos filhos de outras tribos, dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais. E acrescentada a herança da tribo a que vieram pertencer, assim seria tirado de uma parte da herança que nos coube por sorteio, quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança deles será acrescentada, e a herança da tribo, aquela a quem virá, permanece assim a herança deles, e seria tirado da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandamento do Senhor, dizendo, mandamento de quem? De Deus, dizendo, a tribo dos filhos de Josué está pedindo o que o justo, esta é a palavra que o Senhor deu a respeito dos filhos de Zelofeade, dizendo, elas podem casar com quem quiserem, desde que se case na família da tribo do pai delas. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra tribo, pois os filhos de Israel devem ficar vinculadas como uma herança da tribo do seu pai. Qualquer filho que possuir alguma herança da tribo dos filhos de Israel deverá casar com alguma das filhas da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas, cada uma na sua própria herança. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo quem é Deus? Como Deus faz as coisas bonitas? Como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Traz, Nequi, Nacá, Neri, filho de Zeli, Viade, casaram com os filhos de seus tios. Casaram com os filhos de quem? Seus tios paternos. Casaram mais família dos filhos de Manassés, filho de Josué. Herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e o juiz que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe,
junto ao Jordão, na altura de Jericó. Terminou aqui. Agora nós amanhã, se Deus quiser, falta 5 minutos. Pode entrar, irmão. Aí ficou, ou amanhã vamos entrar no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Tá vendo aí? 5º livro nós já vamos para ele. Já vão 295 páginas. Quase 300 páginas. Aprenderam alguma coisa, o povo que estão aqui? Deu para alguém captar alguma coisa? Ou não deu? A mim também deu. Vocês viram que Deus, Ele deixou a herança dele certo? Deus já deixou a herança dele dividido. Deus que prego aí para vocês que Ele é bonzinho, e não é. Deus não é bonzinho. Deus só é bom se você andar certo com Ele. Se você pisar na bola com Deus, se você errar a Deus, menos um versículo, menos um tiro você dança. E Deus está cheio de terra, de herança, de dinheiro, de ouro, de prata, de milhares e milhões para dar a gente. Deus não gosta de pobre. Vê se na Bíblia fala pobre. Vê. Só fala de ricos. Dono de fazendas, dono de heranças, dono de reinados. Vê se na Bíblia fala, meu fulano é pobre. Fala onde? Que vocês pregam aí dizendo que Deus veio para os pobres. Deixa de ser mentiroso. Deus veio para os ricos. Aqueles que têm Deus é rico. Rico, meu povo, não é rico de dinheiro, nem de patrimônio, não. Rico é aquela pessoa que tem Deus dentro da vida dele. Que tem o Espírito de Deus dentro da vida dele. Que tem o Espírito Santo na vida dele. Que tem Jesus na vida dele. Ó, já vamos em 300 páginas. Falta 5. Falou de Satanás aonde? Aonde falou de Satanás? É isso que eu estou estudando para ver até onde vai. Tem muitas coisas que tem que ser estudadas. Tem que ser revista. Você vê que Deus mata? Você viu aqueles que matam inocente e morrem? Porque a própria Bíblia diz que aquele fere que tu fere com aquela espada, com a mesma espada tu serás ferido. Então isso é que nós estamos pregando para vocês. A verdade. Goste de mim quem quiser, estou nem aí. Estou fazendo minha parte. Pegando a verdade. Pegando a Bíblia. Para o mundo inteiro. E vocês do TikTok, do Alcai, Quai, vocês de outras, como é do Face, lá não sei nem o que é isso, devia me ajudar. Devia abrir um espaço maior para pregar o Evangelho. Observa dentro de tudinho que estão os pastorzinhos aí, bunda mole. Eles estão pregando palavra deles, não é do Evangelho. Aquela palavra, Deus mandou te dizer, é mentira. É mentira. Que Deus não é Deus de recado, não. Deus vem e diz. Eu não acredito. Pela palavra que eu conheço, eu não acredito. Aí vocês apoiam. Porque é bonito. Está numa área bonita. Está apresentando bonito. Está fazendo bonito. Mas aqui que é na raça, é na coragem, é na sorte, é pela fé, aí é difícil para vocês entenderem. Concorda comigo? Em nome de Jesus. Quem quiser concordar também pode escolher. Estou nem aí. Eu não ligo para o povo da terra, não. Eu ligo para o meu Deus. E eu estou fazendo o que Ele está me mandando. Jejuando 24 horas por dia e pregando o Evangelho para o mundo inteiro. Tem bênção maior do que essa?
E sem cobrar nada de ninguém. É para matar vocês do coração, não é? E Deus está abrindo as portas para mim. Porque Deus não é Deus que promete e não cumpre. Deus é Deus que promete e cumpre. Tudo que Ele fala na boca de um profeta, Ele cumpre. Eu sou um profeta de Deus. E os engraçadinhos, me deixem em paz. Prega as mentiras de vocês. Continue mentindo. Estou dizendo que vocês não param de mentir, não. Porque quem é mentiroso? Você sabe quem é mentiroso? Satanás. Satanás é o pai da mentira. E vocês são Satanás. Eu não. Eu sou de Deus. Porque eu estou pregando a verdade. Doa em quem doer. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induza a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês.